tínhamos aqui um tópico importante para falar de um dos jogos que mais tem dado que falar também no momento, nesta semana, neste mês, que foi o lançamento do ilustre Final Fantasy XVI. Uma mudança do que era originalmente um turn-based JRPG há décadas atrás, não é? Não me revires os olhos, não me revires os olhos, porque é verdade. Super fã dessa mecânica, nada contra. E temos aqui uma mesa com de 4 pessoas, em que pelo menos 3 destas pessoas estão a jogar o jogo. Onde tu não te incluís, não é? 3 enquanto 4 pessoas jogam, não é? Olá, sou eu. And the problem is me. Por outro lado, é uma pessoa que demonstra não ceder a pressões sociais, não é? Não, de facto. Tranquilo, um homem de ideias próprias. Dizem-me para jogar uma coisa, eu recuso-me a jogar. Dizem-me para ver Jamais. uma coisa, eu recuso-me a ver. Pergunta-me se eu vi a série do Witcher. Não vi. Eu vi. Também Não, não, continuo a não saber o que achar. Mas pronto, Final Fantasy XVI, um jogo que lança aqui alguma controvérsia também para cima da mesa, não é? Porque é um jogo que foca muito no action base. Dá para desenhar aqui alguns paralelos com os jogos mais modernizados e a começar aqui pela Piki, que é uma fã de longa data daquilo que é Final Fantasy. Tu dirias que isto é uma evolução natural ou achas que foi forçada ou de certa forma peer pressured pela concorrência moderna e atual do que é que são RPGs do momento? Eu vou retirar os meus óculos de fã. Okay? Estão retirados. Ok. Porque assim, eu percebo esta transição, acho que sendo natural, imagina, o Final Fantasy já sofreu tantas alterações diferentes, vocês também já jogaram Imensas. outros títulos antigos, não é? Portanto, se é uma mudança... Infelizmente vai ser, exatamente. Se é uma mudança natural, eu acho que se entende em conta todo o historial para trás, não é? de Final Fantasy, em que houveram muitas mudanças e que marcaram, efetivamente, fases na história dos jogos, portanto... Isso acho que faz sentido. Agora, a questão de chegar a novos públicos, e eu tenho muitos mixed feelings em relação a isso, no sentido em que temos que olhar aqui um bocadinho também para a questão do Final Fantasy XVI estar a surgir este 16, 7 anos depois do anterior, não é? De 2015, aliás, 2015. Mas entretanto também surgiu o Final Fantasy VII Remake. Não, o que eu quero dizer é este 16 na main story. Sim, que eu quero dizer. na timeline principal. Sim. A sequela ao 15, basicamente. Não há sequelas, não, por favor, amigos. Final Fantasy cada um é um jogo diferente, menos o 10-2, que é uma exato, sequela. que é uma sequela oficial. Que também é um ponto de viragem na E que, curiosamente, também é bastante diferente, entre aspas, do Final Fantasy X, não é? Reduzir o número de... Não sei, não faço ideia de nenhum dos jogos. Confia. A questão aqui é, neste momento, não é, 7 anos depois, há obviamente, não é, vários AAAs que já ganharam muita tração, não é? O modo de combate que está instaurado no Final Fantasy XVI ganhou muita tração nas novas gerações e, obviamente, que eles tentam aqui fazer um bocado chegar às duas comunidades, né? Às dois lados, que é os fãs mais antigos com elementos do que é realmente um Final Fantasy, não é? E os fãs mais novos, olha, é um jogo de ação, não é? Mas isto é importante definir agora, porque tu tens uma determinação do que é um Final Fantasy, partilhaste comigo o que é que tu achavas que é um Final Fantasy, não é? É chamar os bichos... Nem é o que eu acho, é mesmo que combat. É um Final... Ou seja, que elitista, Pipi. Não sou elitista, é o que, não é? Os próprios pessoas envolvidas na criação dos jogos que assim determinam, não é? No Final Fantasy, para ser um Final Fantasy, não é? Tem que ter os summons, tem que ter os cristais, portanto... Tem que ter os chocobos. Exatamente. Portanto, há muitos elementos nos Final Fantasies, não é? Inclusive o Yoshida diz mesmo o fator WoW, não é? Que eu acho que cada Final Fantasy trouxe de certa forma o seu fator WoW. Portanto, isso é o que está no que é a essência de um Final Fantasy. Certo. Acho que há muita coisa neste momento e provavelmente isto passa ao lado de tanta gente que eu imagino. Tipo, imagina, o meu Twitter está super bombardeado disto porque eu sigo estas páginas, não é? Mas Final Fantasy é efetivamente um bocado mais nicho nesse sentido e acho que provavelmente nem toda a gente tem os seus Twitters a arder como... Não, estou a dizer, se calhar nem toda a gente tem os Twitters a arder como... Não, como nós já estávamos a falar em off, o meu não está assim tanto a arder. Tem algumas menções. Não, mas é assim, estamos a falar de um Final Fantasy também que mudou completamente aqui um bocadinho a fórmula do que é que era. Porque estávamos a falar, o 15 era open world, não era 100% open world, e o 16 passou a ser aqui um combat instance-based, e que perdeu também aqui alguns outros elementos que eram bastante predominantes no Final Fantasy. Mas agora surge aqui uma questão na minha cabeça, assim, do nada, em que até que ponto é que tu consegues continuar a tirar features do que é que eram os Final Fantasy e continuar a chamar-lhe um Final Fantasy? Eu acho que no desfile, desculpa interromper, Não, força. No caso do Final Fantasy a resposta é para sempre.
por admissão dos próprios Ou seja, mesmo quando saírem Chocobos, continuas a ter um Final Fantasy. Exato. Eu acho que sim. Talvez não esse caso extremo, não é? Porque aí seria uma afronta absolutamente colossal à fanbase, não é? Também não podemos tirar tudo. Não, mas espiritualmente falando, até por admissão dos próprios criadores, não do primeiro criador, não é? Porque isso já lá vai, mas dos diretores criativos de cada jogo, um JRPG e concretamente um Final Fantasy é um estado de espírito. Não é? Não há uma coisa que categorize bem. E isso é um bocado aplicável a todos os jogos, todas as categorias de jogos. Quero dizer, o que é um FIFA? É um simulador? Não, FIFA é um jogo de esporte de massas máximas. Agora, JRPG de cá tem um ponto interessante. Porque JRPG é o meu ponto. Claro, isto, se uma pessoa começar a fazer demasiado no mount, isto depois é tudo um debate semântico e de nomenclatura. Neste sentido é necessário, porque JRPG tem uma interpretação completamente diferente. E eu, por exemplo, clássico de JRPGs, para mim não me dizia absolutamente nada, porque é a classe de jogos mais aborrecida que... E agora, daqui para cá está a voar uma garrafa para cima da minha cabeça, mas para mim é o estilo de jogo mais aborrecido que... Eu nem quero olhar. Por acaso, tipicamente também tem um ritmo com o qual eu não consigo lidar muito bem. Há muitas paragens depois de combate, há paragens a meio do combate, há paragens para uma personagem dizer não sei o quê, ou para dizer o nome do ataque muito alto, e depois cutscenes, ou ad infinitum, também é um estilo que tipicamente não me é muito apelativo. Nas primeiras 3 horas deste Final Fantasy, se tu consegues carregar no quadrado 100 vezes é muito. Mas ao menos é voice, não é? Ao menos temos voice actors e o voice acting está bom. Tu podes interagir nas cutscenes, neste aqui. Sim. Não, mas em JRPGs normalmente, aliás, não era normalmente, mas em muitos deles o que nós temos é tipo, ok, a personagem está a falar, ler o texto, carregar no X, ler o texto, carregar no X, ler o texto. Já estou farto. Não, pronto, eu pessoalmente estou contigo aqui. Eu por acaso não carrego no X porque eu gosto de os ouvir. Está bem, mas ouvi-los é uma coisa, agora lê-los é outra completamente diferente. Olha o problema que eu tenho com o Pokémon mais moderno, é que tipo, ok, já estamos numa altura em que o Pokémon é 3D e é também assim meio em open world. Porquê que os bonecos continuam a... Em vez de texto baixo deles, porquê que eles não falam? Comuniquem, verbalizem. É um bom ponto. Hã? Por acaso é um bom ponto. Mas é verdade. Obrigado. Então, mas é o clássico de JRPG, ainda estamos aqui presentes no Pokémon. Neste caso, o Final Fantasy teve uma evolução mais modernizada para aquilo que é o gaming. Eu acuso-me a dizer aqui um gaming mais ocidental, não é? Mas há aqui aquela questão, será que não estão a ostracizar a comunidade japonesa ou a comunidade clássica do Final Fantasy, não é? Que realmente, de onde os jogos nasceram só para agradarem uma comunidade mais internacional nesse sentido? Entrando aqui num sítio um bocadinho mais controverso, eu atrevo-me a dizer que não, até porque o termo JRPG é um termo um bocadinho pejorativo e que vem do Ocidente, não é? Eu próprio tendo utilizado, mas era só para nos contextualizar aqui. Mas os japoneses, comunidades asiáticas em geral, não se referem aos seus próprios jogos como... Tu também não, se fizesse um RPG em Portugal, não lhe chamarias um PRPG, estás a ver? Não sei, eu chamo couve portuguesa à couve portuguesa, mas... Porque assim parece... Não, a questão é que assim parece que é de alguma forma inferior, não é? Parece que não pode ser chamado a coisa em si. Eu não concordaria muito com isso, até porque, por exemplo, castanhas em Portugal são castanhas no Brasil são castanhas para o americano são Brazil nuts. Também tem que haver a especificação daquilo, certo? Daquilo de que se está a falar. Tudo bem. E há de facto uma diferenciação daquilo que é um RPG mais ocidental e daquilo que é o estilo de RPG mais oriental, correto? O que eu estou a dizer, tudo bem, lá está, não quero entrar num debate excessivamente de nomenclatura aqui convosco, nem comigo mesmo. Desculpa. Aqui, na boa. O que eu estou a dizer é que para a mente de um próprio jogador japonês, ele não pensa, eu estou a jogar um JRPG. É só o meu ponto aqui. Eu estou a jogar um RPG normal. Então, nesse sentido, eu acho que eles não correm nenhum risco de alienar a sua fanbase. O jogo vende à mesma, não é? E já teve quantas iterações diferentes? 16, né? Passe todos os derivados. Mais um filme do 7. E agora continua a sair o 7, não é? O Final Fantasy VII Remake agora vai ter... Que é fenomenal. Sim, mas lá está. Há um distanciamento muito eles do já original caminhavam também. para lá. Mas no caso desse, o que é que ias fazer? Ias fazer o jogo outra vez? Não ias fazer o jogo, podias só modernizar os gráficos. Isso é outra conversa entre remakes e o que é um remake puro para isso não valia a pena. Para isso não Então, valeria a pena. Pelo menos, estritamente na minha opinião, eu não quero jogar o Final Fantasy VII de 97 com gráficos melhores.
Eu adoro esse jogo. Até porque Mas a nostalgia é o que também, não é? Exato, mas pá, eu gosto de poder andar num mapa e não correr o risco de me gerar uma batalha aleatoriamente. Isso era profundamente enlouquecedor. Sim, nesse queres jogo. no Final Fantasy dos Pokémons da vida, Credo. é assim. Eu Como é que também. tens andado a gostar deste Final Fantasy? Porque eu reparei que um gajo anda 2 passos e está a porrada com alguma coisa. Mas isso tu até podes decidir ter com eles ou não. É muito mais fácil evitar aqui. Ok. Agora, lá está. Eu acho é que este Final Fantasy... Imagina, não me parece, não me choca o Final Fantasy tomar outro tipo de ações em determinadas coisas, como a parte do modo de combate. Sim. Não sei, imagina, eu não sou purista do turn-based, eu adoro os jogos de turn-based, mas também, por exemplo, Button Smash para mim não me diz nada, que é o caso deste. Um bocado. Porque depois tens aqui outra questão preponderante também, é a simplificação de core mechanics do próprio jogo. Isto é uma coisa que tem isso que eu ia vindo... chegar aí, ou seja, Ok. para mim, o turn-based a mim interessava-me, ou era mais cativante por causa da parte da estratégia, de poder escolher a minha própria parte e decidir quais são as magias que eu quero equipar neste personagem. Mais Esta micromanagement. arma. Exatamente, não quero jogar com este porque este não tem um kit que me interesse, prefiro jogar com este, né? E aqui nem podes customizar, nem podes... é tudo AI, não é esta... isso é o que, por acaso, me chateia mais neste Final Fantasy. É ser tudo AI e só poderes unicamente jogar com o Clive e um bocadinho com o Torgal, né? com o Lobo. E isso, para mim, é que é das coisas que eu mais gostava nos Final Fantasies, era essa componente, que aqui acho que foi retirada sem necessidade. E aí, junto-me um bocado a essa parte dos fãs, que não se identifica tanto nesse sentido. Se depois é um bom jogo ou não, isso tem tantos outros critérios, mas focando no que é um Final Fantasy ou não, acho que o que está a ser gerado a nível da comunidade estão a olhar para as coisas erradas, na minha opinião. 100%. Porque no final de contas Mas eu acho que o Impact Sky não concordo. Não, é assim... Estavas tão calado assim a olhar para mim e fiquei assim na Não, dúvida. estou a ouvir. Só estava a ouvir ver. estática a Ok. passar. Assassin's Creed. Era para te interromper, mas estava a ver tipo do canto do olho. É que a câmera disse que passou para o impacto. Viste? Quando Assassin's Creed passou para Origins, para Odyssey, para Valhalla, também passou para um género mais RPG. Quando God of War passou para o God of War de 2018 para a câmara over the shoulder e para uma abordagem muito mais próxima e muito mais Emocional, um para um narrativa. pessoal, também mudou completamente o registro. Eu não vejo isso como coisas negativas. Entendo perfeitamente que a comunidade que estava mais ligada aos géneros anteriores, ou àquilo que os jogos faziam no passado, entendo perfeitamente que fiquem um bocadinho desiludidos com este. Mas não quer dizer que o jogo não esteja fantástico na mesma. Acho que é completamente diferente. E acho, de certa forma, irónico. Isto foi uma pergunta que me fizeram no chat há poucos dias, que foi: qual é a diferença disto para God of War? E eu inicialmente li aquilo Se calhar fui eu. e achei... Não sei se foste tu, eu acho que não. Possivelmente fui eu. E no início eu achei um bocado totó. E depois comecei a pensar: para isto não é totó. Não, de facto não é. Porque são jogos que neste momento estão muito parecidos. God of War está mais RPG do que este Final Fantasy. Thank you! Há mais opções de customização de combate, porque agora não temos a party, é o Clive, portanto temos uma espada, temos os mesmos ataques, quanto muito podemos mudar. não podes fazer 70 builds Sim, diferentes. exatamente. Não, os Mesmo elementos os materiais que tu RPG... apanhas, imagina, eu estou com a mesma arma desde que a fabriquei É isso. há... Mesmo tudo o que sistema eu de achei nas itemização de vendas. God of War, com as armaduras e com os set bonuses e tudo mais, não temos isso. Não temos... Parece que grande parte dos elementos RPG de Final Fantasy foram removidos e agora é muito mais action-oriented. Atenção que eu estou a gostar muito da mesma. Apesar de não ser open world, estou a gostar de alguma exploração, estou a gostar das hunts. As side quests são um bocadinho repetitivas em termos de mecânicas, mas estão muito bem escritas. A história está muito porreira. Pelo menos eu estou a gostar bastante. Muito mais ocidental e acho que é arrojado em certos pontos. Um bocadinho mais erótico em algumas partes. O sangue ser mostrado. Muito mais Game of Thrones. De longe o Final Fantasy mais adulto, sim. Sim, De longe. e acho... Não me lembro de ver sangue sequer. Eu também não. Assim, sangue assim nas Ela cabeças. desligou as opções no... Family Não, friendly. eu não me lembro de ver nos outros Final Assim, Fantasy. os- ok. Lembras do Final Fantasy VII, não é? Quando, pronto, não vês sangue. Não é? Imagina, emocionalmente o Final Fantasy nunca teve medo de atacar tópicos mais difíceis, não é? Mesmo toda a cena relativamente ecológica, temática do Sim. jogo, é um tema difícil, não é? Sim, não, claro que é. Mas eu concordo a 100% com todas as tuas afirmações, francamente acho que devíamos Mas já aqui agora não fechar é aqui para... a loja, porque o homem só falou verdade. Não, mas e é aqui que eu gostava de dar wrap-up, porque no final do dia eu gostava de concluir aqui uma coisa. Este Final Fantasy é na mesma um Final Fantasy digno do legado de Final Fantasy, ou consideramos que está a desviar demasiado
do que é um Final Fantasy a nível de ser um RPG com certos elementos. Estas modernizações são bem-vindas ou não? Pá, eu acho que para dizeres que não são bem-vindas, tu tinhas de dizer que também não são bem-vindas as do God of War, por exemplo. Estás a ver? Porque tu vês... Imagina, eu adoro o 1, 2, 3. Eu posso fazer um argumento a dizer, ok, o 4 e o Ragnarok não são God of War porque têm isto bué diferente. Sim, é quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa, mas é um argumento um bocado pobre, não é? Tipo, sim, ok, claro. mano, mas tipo, a não ser que as tuas cópias do 1, 2 e 3 tenham explodido, podes jogar aquilo à mesma, não é? Tipo, Podes. e com certeza que haverá outros God of Wars aí no mercado que tu podes explorar, sei lá, mano, vais jogar antigos, vais jogar Devil May Cry, não sei, mano, whatever. É justo. Estás a ver? Datas Infernal. Mas já tem uns aninhos, mas... Sim, sim. Portanto, é na mesma Final Fantasy, apesar de moderno. Então, agora, eu nem quero falar no Final Fantasy XVII, que eventualmente irá vir, não é? Porque ainda devem faltar umas boas décadas até chegar aí. Mas, considerando os anteriores Final Fantasy... Os remakes do Final Fantasy VII, que é o próximo que aí vem, se ele seguir esta mesma dinâmica, que eu presumo que não vão querer, porque já tem aqui uma Está base... na melhor mecânica de sempre. É o modelo híbrido. Para mim não mexe. Ok. Final Fantasy VII não mexe, o remake. Sim, o modelo de combate aquilo está perfeito, não Ok. mexe. Sim. Estamos É a todos de acordo nesse estratégia que sentido. falta, é o que eu sinto neste. Eu sinto Ok. falta de estratégia. Eu cansa-me o button smash. Não sou nada button smasher e não gosto de me sentir a jogar assim. Eu preciso de outro tipo de estratégia, que é isso que me falta aqui neste Final Fantasy. Não significa que não seja um bom jogo, porque eu acho que está a ser, para mim a experiência também, como um impacto disto, está a ser um excelente jogo. Lá está, em nome de Bruce, nas questões RPG ou Action RPG ou o que seja, preocupa-me mais estas questões de pronto, não poder fazer certas coisas com mais estratégia ou outro tipo de Sim, big brain stuff. Exatamente, big brain stuff. Não estás a gostar de exatamente. não te conseguir sentir tão inteligente como gostavas, basicamente. Sim, se calhar. Pronto, se calhar. Pronto, Ok. não, assim, vou deixar não, levar que- essa, mas assim, é um bocado por aí. Mas obviamente que é assim, também uma pessoa não pode fechar os olhos àquilo que AAAs, como já falámos aqui no God of War e demais, têm trazido, que estando neste Final Fantasy XVI, obviamente me cativa. Eu, neste momento, também o meu próprio gosto também evoluiu com o tempo. Eu não gosto de ficar também fechada, parada no tempo e super purista, porque senão então os Final Sim, Fantasy coisas nunca tinham novas saído dos também são bits, não é? importantes. Ok. Final Fantasy VI para mim é o meu favorito e nunca tinha saído e acabou. Pronto. E não é por aí que não... Exatamente. Portanto, ansioso aqui pelo futuro do Final Fantasy XVII, que vai ter carros voadores, quase certeza, aqui na próxima grande iteração, daqui a 10 anos, seja qual for Se a for mais mecânica do futurista momento. podem-me, se calhar, não conquistar tanto.